Olá, boa tarde para você que está aí em casa. Hoje, terça-feira, nós começamos mais um programa Sempre Juntos e o tema de hoje é oportuno. Eu acho que ele fala muito com a gente, vai falar muito com a gente, porque é exatamente um momento, uma fase que nós estamos vivendo. E eu começo com uma pergunta para você. Quando você encontra alguém na rua, ou quando você liga para alguém, ou quando você manda uma mensagem especial, qual é a primeira coisa que você fala com a pessoa? Como que você cumprimenta essa pessoa? Oi, tudo bem com você? Só que essa pergunta tem gerado, às vezes, algum receio em quem faz, ou algum incômodo, às vezes, ou uma preocupação para quem quer fazer. Porque existe aquela preocupação, será que ele vai estar bem? Será que eu vou dar conta de oferecer uma ajuda, de ser um braço de ajuda? Será que aquela pessoa está realmente precisando de alguma coisa e eu posso ajudar? Ou eu não sei se eu estou a fim de ajudar? Você já parou para pensar nisso? Eu recentemente vindo trabalhar em um programa jornalístico. É claro, eles não eram cristãos e eles estavam falando que eles estavam evitando fazer essa pergunta para as pessoas. Mas nós que conhecemos o Evangelho, como nós devemos nos comportar? Como deve ser a nossa atitude em momentos de crise? Porque sabemos que muitas vezes a crise vem, mas o que será que ela quer nos falar? Como nós podemos agir nesse momento, sendo nós a pessoa que estamos passando pelo momento difícil ou nós conhecendo alguém que está passando por esse momento. E para falar desse tema, eu estou com ele, né? Estou com o Marcos Mello, nosso seminarista, diretor aqui da IPP TV. Olá, Marcos, boa tarde. Tudo bem com você, Marcos? Boa tarde, Tainá, tudo bem? Bom poder perguntar, né, se o outro está bem mesmo e que essa pergunta seja algo genuíno, né? Se eu quero realmente saber se o outro está bem, eu estou realmente interessado em saber da vida do outro e não apenas esperar aquela resposta genérica, né? Ah, tá tudo bem, dou as costas e vou embora, né? Nós somos cristãos. Exatamente. Podemos mesmo perguntar na melhor das intenções. Você está bem, né? Existe algo que eu posso te ajudar, né? E que prazer será ajudar. Isso que é a beleza da vida cristã, né? Muito bom. E Marcos, até eu gostaria de falar um pouquinho, né? Quando eu vi esse jornal que estava assistindo e chegou nessa parte, é claro que eles fizeram num tom de piada, né? Mas aí houve realmente esse comentário de: será que eu quero saber como que o outro está? Será que é bom eu saber como o outro está? E aí vem aquela pergunta, né? Nós somos cristãos, né? E saber que o problema vai existir, que alguém pode passar por isso, sendo crente, conhecedor da palavra ou não, todo mundo passa. Mas eu faço aquela pergunta, né? Nós, cristãos, podemos passar por dificuldade? Podemos passar por uma crise? Ou nós estamos imunes a isso? Nós não só podemos, como passamos, né? Dificilmente nós teremos alguém conhecido que possa afirmar assim: eu nunca passei por uma dificuldade na minha vida. Eu desconheço o que é dificuldade, desconheço o que é um momento triste. Na verdade, todos nós passamos por momentos assim, e o fato de ser cristão não nos isenta desse sofrimento, né? Não nos isenta disso. Não nos isenta de provações, nem de sofrimentos. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente precisa entender esse versículo, né, como algo real na nossa vida. Nós fomos alertados, nós vamos passar por aflições, mas a recomendação que nós temos é: tem de bom ânimo, né? Não esmoreça, não desanime. Se você nessa tarde está passando por um momento de tribulação, um momento difícil, se você está em meio à crise, venha conversar com a gente aqui nessa tarde. Você vai perceber que mesmo na crise, mesmo no momento de dificuldade, existe algo que pode nos dar esperança, e é desse alguém, né, que é o próprio Deus, que nós devemos nos encher, que nós devemos encher o nosso coração de alegria e de esperança. A vida do cristão, a crise, ela não é uma raridade,
né? Não é algo que acontece uma vez ou outra, pontualmente. Na verdade, o sofrimento ele vai aparecer em diversos momentos da nossa vida, né? Como o próprio texto que nós citamos aqui de João nos orienta. E as crises são das mais diversas. Às vezes são crises pessoais, crises financeiras, né? Crises emocionais, crises até físicas, pessoas que estão enfrentando alguma doença, né? E também crises espirituais. As nossas próprias almas, elas clamam angustiadas, desejando que sejam aquilo que elas foram projetadas para ser. Existe um texto de Romanos 8, 22 e 23, que diz assim: toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente elas, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ou seja, não somente o mundo exterior foi afetado pela queda, não somente o mundo em que nós vivemos está em crise, mas nós também, como pecadores, né, temos essas crises em nós. A nossa alma geme pelo dia em que seremos redimidos, né, em que estaremos livres dessas amarras, dessas preocupações, dessas coisas que nos tiram do sério, e nós sentimos na pele as consequências do pecado, né? Então esse texto de Romanos nos esclarece isso, de que nós vivemos em um mundo caído e esse mundo está em crise, mas a nossa natureza também foi afetada, né? Nós também somos pecadores e por isso enfrentamos as consequências desse pecado que nos coloca em crise vez ou outra, né? Nós nos deparamos com tantos tipos de crise como nós estamos. Mas sabe que você falou uma coisa bem interessante, Marcos, que fica uma reflexão. Às vezes a gente está passando por um momento de angústia e aí você para refletir. Poxa, o que está me angustiando tanto, né? Eu vejo tantos amigos, é claro que às vezes a gente sofre a dor do outro, né? A gente se compadece do momento que um amigo ou alguém próximo está passando. E às vezes nós cristãos temos a tendência de sofrer pela dor até de quem nós não conhecemos, mas sabemos que estão padecendo, né? E a gente se sensibiliza. Mas tem horas que você reflete, isso que pegou, assim, a saúde ok, trabalho ok, família ok, amigos ok, tudo isso está acontecendo, de alguma forma não está muito próximo, ali não fui afetado tão perto, né? A pessoa pode pensar, mas alguma coisa ali dentro está em crise existencial. E aí onde veio isso, né? Que a nossa alma, nós almejamos por voltar aquilo da forma como nós somos criados para viver, né? Sim. Nós vamos viver com isso em nós a vida inteira, desejando nos tornar aquela pessoa que nós somos projetados para sermos, né? Isso vai estar em nós. Nós não fomos projetados para viver uma vida de pecado, pelo contrário, né? O próprio Deus nos criou e nos formou para uma vida de plenitude e abundância nele. Então, enquanto no mundo nós estaremos lidando com essas crises pessoais, essas angústias repentinas, mas precisamos agradecer a Deus pelo fato das suas promessas, né? Saber que mesmo na crise nós podemos ter nele um porto seguro, né? E sair da crise, né? Nós estamos nela, mas não ficaremos nela. Muito bom. E aí nós estamos passando pela crise. Tá difícil, gente, tá difícil. Olha, eu não sei se você está passando por algum momento assim ou se você já viveu, mas quando a gente está passando por esse momento, parece que a gente perde o chão, né? Parece que os conselhos muitas são bons, a gente enxerga isso, mas parece que não faz efeito na nossa vida. E sabemos para onde deve estar, né? Nossos olhos devem estar voltados para Deus nesse momento, que é o único que pode nos ajudar, eu tenho certeza disso. Mas será que toda crise, toda dificuldade que a gente passa, a gente consegue aprender algo com ela? É possível? Algo tão difícil nos fazer aprender, tirar um aprendizado ali? Sim, é possível. Muitas vezes a gente não enxerga, né? Não está tão claro para nós, está obscuro, mas é possível sim. Nós temos diante da crise duas posturas a adotar.
o vitimismo, né? Podemos simplesmente sentar, chorar, dizer coitadinho de mim, porque eu estou passando por isso, eu não mereço, eu sou tão bom, eu não fiz tanto mal assim, por que comigo e não com o outro? Essa é uma postura que nós podemos ter. E uma outra postura é a do aprendizado, né? É conseguir enxergar na crise oportunidades de crescer, de ser moldado pelo Senhor, certos de que Ele tem algo a nos ensinar com aquilo que nós estamos passando. E aí nós podemos nos lembrar do que Tiago diz. E não Tiago, pastor Tiago, que está aqui no Sempre Juntos de vez em quando, tá? Tiago, que eu falo que é o irmão de Jesus, né? Que tem a sua epístola e que nos diz: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, nós precisamos ter por motivo de alegria ao passar por provações. Essa é uma orientação bíblica. Olha que difícil. E aí você vai me perguntar, tá, mas então o cristão não pode chorar? O cristão não pode se entristecer? Veja bem, não é isso que o texto está nos dizendo. O próprio Deus nos dotou de emoções, né? Nós somos cheios de emoções. Exatamente. Choramos, sorrimos, nos alegramos, nos entristecemos, ficamos com medo, e Deus colocou isso em nós. O que o texto está dizendo não é que no momento difícil, no momento da crise, você não pode até chorar, não pode se entristecer. O que ele está dizendo é que existe algo que mesmo nos momentos difíceis o crente não perde, que é a alegria da salvação, é a esperança no seu coração. Então eu posso estar chorando, eu posso derramar lágrimas, mas eu não posso perder a minha esperança. A única coisa que não pode acontecer em mim é perder de vista as promessas de Deus, senão eu vou me desesperar. Senão o mundo vai me sufocar e eu não vou ter a quem recorrer. O cristão não pode perder de vista as promessas de Deus, e o próprio Deus nos diz que há propósito para todas as coisas. Então tudo que acontece conosco visa algo maior. Né? Tiago nos diz que a aprovação produz perseverança. Nós saímos mais perseverantes depois de dias difíceis. Saímos mais fortes, mais corajosos, mais crentes. Isso é importante. Pois é. E aí que está a diferença, né? Daquele que no momento difícil se vitimiza e naquele que encara o momento difícil olhando para Cristo, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Eu estou sentindo uma angústia hoje. O que é que o Senhor quer me ensinar? Onde é que eu errei? Né? Onde posso melhorar? Eu quero ser mais parecido com o Senhor, e creio que as circunstâncias em que eu tenho vivido, que o próprio Senhor tem me colocado, irão me moldar para isso. Muito bom. Antes de ir para a próxima pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta do Samuel Ferreira. Isso mesmo. Antes eu quero responder a Leide. Ela perguntou: hoje tem transmissão do Mulher e Esperança? Hoje tem transmissão do Mulher e Esperança. É que o Sempre Juntos mudou de horário, gente. Nós estamos começando mais cedo agora, a partir da 1h30. Mas assim que o programa acabar, você já começa com Mulher e Esperança. E hoje será com o pastor Leonardo Campanha. Então, fique aí, não saia não, hein? Continue aqui com a gente. Agora eu quero fazer a pergunta que o Samuel perguntou o seguinte: Tainá, pedir a Deus sabedoria para ajudar as pessoas? São tantas pessoas para ajudar, né? Tantas obras sociais. Então, acho que ele quer saber assim, né? É importante a gente pedir essa sabedoria para Deus quando não somos nós que estamos passando por esse momento, mas pedir para a gente poder ajudar o outro? Sim. A gente até falaria mais para frente sobre isso, mas já vamos falar logo, aproveitar a pergunta dele, né? Vamos aproveitar essa pergunta que é muito boa e já vamos falar sobre isso. Quando uma dos motivos da provação, da crise, das dificuldades que nós enfrentamos é exatamente essa. Nós temos o exemplo do próprio Jesus, que veio ao mundo, sofreu, né? Sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo forma de servo, e veio aqui ao mundo e sofreu, né? Foi morto, e o próprio Deus sabe o que é sofrer, se compadece dos nossos sofrimentos, e é por isso que nós também devemos imitá-lo e nos compadecer do sofrimento do outro, independente de você ter passado pelo que o outro passou ou não. Mas um dos motivos
Passarmos por provações também, por crises e dificuldades, é justamente essa, é para podermos abençoar ao outro. E aí tem um vídeo do pastor Hernandes do Conexão com Deus de ontem, segunda, isso mesmo. Quem perdeu, em breve vai estar disponível no canal essa pregação que foi maravilhosa. E ele fala sobre isso, né? Então a gente pode até mostrar o vídeo, depois a gente comenta e aprofunda mais na pergunta dele, né? Sim, perfeito. Vamos assistir. Quando Deus conforta você, ou melhor, antes disso, quando Deus permite você passar por uma tribulação, saiba disso. Não há acaso aqui, não há azar aqui, não há determinismo cego aqui. Há aqui um plano, um propósito. Porque Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Os sofrimentos ou as tribulações aqui são pedagógicas. Então Deus vem e conforta você, não para que você seja um reservatório e fique só em você, represado em você como um mar morto existencial. Mas Deus conforta você para levantar você como um consolador. Você não será um teórico, você será alguém experimentado, cujas musculaturas foram tonificadas pelas tempestades da vida, pelas lutas da vida, pelos dramas da vida, e você passou pelo vale, e você passou pela dor, e você passou pela tribulação, e Deus trabalhou na sua vida, e Deus levantou você, e Deus consolou você, e Deus restaurou a sua sorte, e agora Deus, agora meu filho, você vai ao coração daqueles que estão aflitos, e console-os com a mesma consolação com que você foi contemplado. Eu vou transformar você num instrumento nas minhas mãos para levar o bálsamo do consolo para outras pessoas. Tá respondido? Olha, Samuel, resposta ok, respondido, boa. É isso mesmo. Que trecho perfeito, né, para esse momento. Ele nos falou, né, que nós somos chamados para sermos consoladores de outro. Porque o próprio Deus nos consolou, né? É verdade, o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, no nosso momento de dificuldade, Deus nos consola, e esse consolo tem um propósito, para que nós possamos consolar a outros. Eu tenho um testemunho assim, de um momento da minha vida que eu creio que foi o momento mais difícil, foi quando eu senti a tristeza de uma forma mais forte na minha vida, assim, que foi com a perda do meu pai. E eu lembro que eu até questionei a Deus naquele momento, né, Senhor, por que tamanha dor? Assim, eu sei que N propósitos existem nisso, mas algum tempo depois, uma amiga muito próxima perdeu seu pai. Algum tempo depois, questão de meses, assim, a minha esposa perdeu o pai. E tudo isso foi uma sequência de acontecimentos, e eu pude consolá-las porque eu recebi um consolo. Quando aconteceu comigo, eu não fiquei desamparado. Eu tive o consolo que veio do céu. E nós tínhamos todos os motivos terrenos para nos juntarmos e questionarmos a Deus o que estava acontecendo com nós três em tão pouco espaço de tempo. Mas nós fizemos o contrário. Nós consolamos uns aos outros, porque nós havíamos sido consolados pelo próprio Consolador. E é assim que deve ser a nossa vida. Independente de você ter passado por algo semelhante ou igual a outra pessoa, você precisa se compadecer dela e consolá-la. É para isso que você foi chamado. Enquanto nós nos posicionamos como criadores de confusão e
não como pacificadores, nós estamos, mais uma vez, caminhando para longe daquilo que Deus nos chamou para ser. Deus não nos chamou para sermos causadores de problemas, mas para sermos resolvedores de problemas. Deus não nos chamou para sermos aquelas pessoas que ferem outras pessoas, mas Ele nos chamou e nos levantou para sermos pessoas que consolam outras pessoas. E que você possa ser essa pessoa na vida de alguém, que você possa ser o consolador dessa pessoa, certo de que existe um consolador maior, que é o próprio Espírito Santo. É Ele que traz o consolo que excede todo entendimento, né? Aquela paz ao coração, e é Ele que enxuga as lágrimas. Mas eu e você podemos ser usados como instrumentos na vida de alguém para sermos consoladores. Por quê? Porque fomos consolados por Ele. Ai, Marcos, que mensagem, né? E é exatamente isso. Eu vejo o que nós estamos vivendo agora, né? Todo dia a gente tem notícias tão difíceis, né? Pessoas próximas ou não. Próximas ou não, que estão partindo por conta, né? Não só da pandemia, né? Não só por esse vírus, a gente vê N causas ainda, né? A morte é uma certeza que a gente precisa ter, mas ainda assim é algo que ainda a gente tem dificuldade de lidar, mas é onde um pode, muitas vezes, consolar, ajudar, ser esse ombro para o outro, né? Nesses momentos, nós precisamos colocar a nossa fé em prática, né? Exatamente. E o mundo precisa de pessoas assim, de pessoas que conhecem o verdadeiro consolo, né? De pessoas que têm esperança. O mundo está tão desesperançado, né? Tão destruído. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que nós precisamos nos levantar como consoladores, né? Precisamos nos levantar com pessoas que conhecem a esperança e apontar para Cristo com a nossa vida. Já tem gente demais fazendo confusão, corrupção, briga. Já tem gente suficiente para isso. Tem muito. O que a gente precisa é de cristãos que vão ser sal, luz, que vão se levantar e vão fazer aquilo que foram chamados para fazer. Muito boa, fica essa reflexão para a gente. E sabe o que eu queria falar, Marcos? Eu salvei a imagem de vídeo do Instagram, do seu Instagram, pegando uma mensagem sua falando, né? Claro que você estava se referindo ao ano de 2020, né? Com relação à crise. E aí, eu gostaria de passar agora para a gente refletir em que sentido. Como nós conhecemos a palavra, né? E a gente pode usar de forma sábia as redes sociais, trazendo incentivos, trazendo uma boa reflexão, uma palavra, né? E ainda mais em momentos tão difíceis. É o que você falou. Nas redes, a gente já vê tanta coisa difícil, né? Por que a gente, né, a partir de agora, não começa a fazer a diferença com posts, né, que ajudam o outro de alguma forma? Vamos assistir? Temos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então 2020 com certeza cooperou para o seu bem. Esta é uma verdade das Escrituras, nós podemos afirmar isso. E é bonito ver cada palavra que Paulo fala. Ele começa falando que nós sabemos que todas as coisas cooperam. Ou seja, essa é uma verdade incontestável. Nós sabemos disso. Sabemos porque nós temos visto o agir de Deus na nossa vida. Só aqueles que amam a Deus podem afirmar, podem chegar ao fim desse ano de 2020 e dizer: eu tenho certeza que este ano cooperou para o meu bem. Porque Romanos 8:28 me ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o meu convite é para que agora você mude a perspectiva e olhe assim para 2020. Eu acho que foi no Sempre Juntos, inclusive, essa mensagem, né? Foi no outro estúdio. Foi um dos primeiros programas. E é difícil, né, a gente dizer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque às vezes a gente não entende isso. A gente olha as circunstâncias e dizem: o que é que isso aqui está cooperando para o meu bem? Mas lá na frente a gente vai entender ou não. E se não entender, a gente precisa só confiar de que Deus, como o próprio pastor Hernandes falou ontem, não desperdiça o sofrimento na vida do crente. Exatamente. Tudo que acontece conosco tem um propósito. Tudo, né? Olha, eu quero ler uma mensagem. O Samuel Ferreira, ele colocou assim: obrigado, eu perdi meu tio e meu sogro nesta pandemia, mas louvado seja, né, a soberania de Deus. E o Rogério, ele também colocou aqui, né? Sofremos perseguição até dentro da igreja, né? Ele colocou: nenhum cristão tem a vida fácil e tribulação o ano inteiro, né? A vida inteira, né? Acho que a partir do momento que a gente nasce,
é resultado, né, dessa separação, do pecado da nossa vida. Como nós falamos no programa de ontem, não tem como separar o pecado do pecador, né? Não dá. Então gente, a parte assim de estarmos livres e puros vai ser só na glória mesmo, né? E aqui vamos continuar nesse aprendizado constante, dia após dia. E eu vou te falar, Marcos, eu quero até ver aqui uma questão, mas você sabe que por mais que a gente sofra, por mais dificuldade que a gente tenha e que a gente enfrente, a gente, se for parar para pensar, a gente para pensar como nós ainda, né, temos tanto para ser trabalhado, para melhorar, né? Ainda em meio ao sofrimento, nós conseguimos ver muito a graça de Deus, né? Sim. Porque nós não recebemos o que merecemos. Exatamente. Né? Se fôssemos realmente receber aquilo que a gente merece, a gente estava perdido. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus é tardio em irar-se, né? Ele não é aquele que você errou e ele vai e te castiga. Muitas pessoas têm essa visão de Deus, né? Tem. De alguém que está com um chicote esperando você errar e te castigar. Mas pelo contrário, ele é um Deus tardio em irar-se, um Deus de amor, um Deus bondoso, que quando vai trabalhar em nós é com um propósito maior. Quando algo que aos nossos olhos é ruim acontece na nossa vida, é porque ele está nos moldando, né? E nos moldar dói. Dói. E por falar em ser moldado, né? Tem um texto em Jeremias em que ele desce à casa do oleiro para ver como se molda o barro. E aí, eu gostaria que, se possível, você ler, já está separado o versículo para a gente, e explicar essa parte. Tá. Está lá em Jeremias 18, eu vou ler na versão NVI, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Esse é um texto riquíssimo. A gente não vai ter tempo assim para falar muito sobre ele, porque daqui a pouco tem a Mulher Esperança. Sim. Mas a gente consegue falar sobre algumas coisas que nos chamam a atenção aqui, né? Todos nós conhecemos várias músicas que falam sobre o oleiro, né? Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Já cantei muito. Pois é. E eu sou encantado assim pelas figuras que a própria Bíblia nos apresenta, né? Quando o Senhor nos chama de ovelhas e a gente para ver a dependência que a ovelha tem do seu pastor, quando o Senhor nos chama de sal e a gente para ver as propriedades do sal, o porquê o sal é importante, né, ali no alimento, quando o Senhor nos chama de luz e a gente entende a importância da luz na escuridão. E então essas figuras que a Bíblia nos usa são muito pedagógicas para nos mostrar realidades muito mais profundas, né? E quando o Senhor aqui dá a Jeremias essa palavra, e Jeremias vai até a casa do oleiro e vê este oleiro fazendo um vaso de barro ali, o Senhor está mostrando verdades muito mais profundas do que simplesmente um oleiro moldando um vaso, né? Ele está dizendo, primeiro, que o oleiro é aquele que dá forma ao barro, né? E Deus faz isso conosco. Quem nunca teve a oportunidade de ver uma cena de um oleiro dando forma ali, né, ao barro, transformando ele num vaso, observe essa cena e reflita sobre isso que a gente está falando, né? É o próprio Deus que nos molda. Segundo, o oleiro, ele dá beleza ao vaso, né? A gente vê o vaso pronto, todo bonitinho lá, e quando o vaso é deformado, a gente já acha estranho. Mas o oleiro, um bom oleiro, ele se preocupa em dar beleza ao vaso, e Deus também nos faz isso porque Deus está nos modelando a imagem de Cristo, né? Nós estamos aqui quando passamos por essas dificuldades, quando estamos sendo moldados ali para nos tornarmos belos, mas é para sermos belos à imagem do Senhor. E Deus vai trabalhar para que isso aconteça. O oleiro também dá utilidade ao vaso, né? Nós somos úteis nas mãos de Deus. Esse vaso está aqui, mas ele está com a plantinha em cima dele, né? Ele tem a utilidade dele aqui, ele está decorando o nosso cenário, etc.
ele não é um vaso inútil, senão ele não estaria aqui. E nós, apesar das nossas falhas e limitações, temos utilidade nas mãos do oleiro, né? O próprio Deus nos usa como instrumentos para consolar outros, como falamos, e para tantas outras coisas. E por fim, o que me chama mais atenção aqui é que Jeremias diz que o vaso de barro que aquele oleiro estava formando se estragou em suas mãos, mas ele não jogou fora aquele vaso. Ele não pegou aquele barro que se estragou no meio do processo, jogou no lixo e começou um outro. Jeremias 18:4 diz: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E assim é Deus. Ele não descarta o vaso que se estragou. Muito Quantas bom. vezes nós estamos no caminho e por algum motivo, né, nós nos afastamos do nosso propósito. Nós somos criados para ser um vaso belo, útil, né, e nos estragamos. Mas o Senhor, Ele não nos rejeita, não pega esse barro e joga fora. Pelo contrário, o oleiro ali, ele refez aquele vaso, moldando de acordo com a sua vontade. E essa ilustração a gente trouxe aqui para conversar e para refletir, porque no final das contas, a gente sabe que ser moldado não é fácil, né? Que esse processo, ele visa, quando a gente vê o vaso no finalzinho, assim, todo bonito, útil, né, cumprindo o seu propósito, sua missão, a gente não imagina de que ele passou por um processo para estar aí. Para estar nessa cor, nessa beleza, nesse formato. Temperatura quente. Exato. Houve um processo. E é assim que o Senhor faz, né? Nem sempre esse processo vai ser um mar de flores, um mar de rosas, né? Às vezes o processo é doloroso e muitas vezes ele é doloroso. Exatamente. E é bom que seja doloroso porque nós somos tão falhos e tão pecadores que nós aprendemos muito mais com a dor do que com a alegria, né? Quando passamos por momentos de dor, de dificuldade, de tristeza, é quando tiramos os principais ensinamentos da nossa vida. E é assim que Deus faz conosco, né? Ele nos molda para sermos vasos perfeitos nas mãos do oleiro, né? Vasos que sejam úteis, que sejam instrumentos dele, que sejam belos à imagem de Cristo, e vasos que glorifiquem, né? Que deem honra ao seu Criador. A gente olha para esse vaso e não vai dizer ao vaso: nossa, parabéns, você é um vaso bonito. A gente diz: olha, quem fez esse vaso aqui caprichou, bem feito, tá de parabéns. E é assim a nossa vida, que as pessoas olhem para nós e a nossa vida aponte para o Criador, aponte para o oleiro e digam: quem criou e quem tem moldado este vaso aí é o digno de louvor, é o digno de honra. E bendito seja Deus por isso, né? Ele merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória, e nós somos apenas esses vasos sendo moldados, e que Ele nos dê graça nesse processo, né? Que muitas vezes não entendemos, mas que nós possamos crer, abrir os olhos para essas realidades espirituais, para essas figuras que a Bíblia nos mostra e nos ensinam tanto, e que a gente não reclame do processo, que a gente aprenda que esse processo vai nos levar a algo maior, tem um propósito maior. Muito bom. Que palavra, Marcos. Obrigada Amém. pela mensagem hoje. Eu acho que você também está em casa, né? Deve estar muito feliz. A Irene, ela colocou o seguinte, ela fez assim, ó: gente, ontem mesmo eu meditei neste texto. Quantas vezes faço esta pergunta a mim mesmo, né? Por que, Senhor? E é importante quando a gente busca essa resposta em Deus mesmo, não é mesmo, Marcos? Porque a gente está buscando o lugar certo, né? Que a gente sabe se está acontecendo, então você sabe de onde vem, quem está fazendo, quem tá ali, né, com você nesse momento. É a gente reconhecer que nós não estamos só, mas que Deus está com a gente nesse momento, né? Diante da crise, diante das dificuldades, o trabalho mais poderoso que um cristão pode fazer é orar, né? Não tem problema você até perguntar a Deus para tentar entender o que Ele quer te ensinar com o que você tem passado, né? O que jamais pode acontecer conosco é, no meio da crise, nós esmorecermos, desanimarmos e esquecermos o propósito maior que está por trás de tudo isso.
Exatamente. E Rogério, você colocou aqui que hoje mesmo está sofrendo perseguição, mas Deus está no controle. É isso mesmo. Mantenha o foco em Deus, né? Não desanime, mantenha-se firme e forte, porque você não está sozinho. Marcos, eu recebi um vídeo do pastor Carlos Kleber, da Igreja Presbiteriana de Olímpia. Ele também gravou uma mensagem para a gente muito especial com esse tema. Vamos ouvir? Vamos ver. Você não precisa ser nenhum teólogo para já ter percebido que a vida humana é cheia de dificuldades e não poucas vezes passamos por crises. Essa não é uma excepcionalidade dos justos, daqueles que estão em relação de aliança com Deus. Mas os ímpios também sofrem. Desde a entrada do pecado no mundo, em Gênesis 3, nós observamos que ocorreu uma mudança drástica no cosmos. E isso repercute nas nossas emoções, na nossa saúde, mas também, podemos dizer, no sistema global, no mercado financeiro, na vida política, em todas as esferas da vida. No entanto, nós que somos crentes temos uma perspectiva consoladora. É que entendemos que a providência de Deus controla tudo isso. E em relação aos crentes, todas as circunstâncias são movidas pelo Senhor com vistas ao nosso aperfeiçoamento. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 28 e 29, as Escrituras nos dizem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse bem, dito por Paulo no verso 28, é bem explicado no verso 29, porque diz: aos que antes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus tem a intenção de forjar Cristo em nós. E é por isso que Tiago, no capítulo 1, ele escreve assim, no versículo 2: meus irmãos, sendo por motivo de grande alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando nós atentamos para o propósito de Deus em nossas provações, nós crescemos. Para o crente que se submete à vontade de Deus, as crises tornam a gente melhor. Isso porque, primeiramente, conhecemos mais a nós mesmos. Conhecemos nossas limitações, conhecemos nossas fraquezas e, consequentemente, vamos clamar a graça de Deus em nosso favor. Mas também as crises revelam as pessoas ao nosso redor. Revelam o que podemos esperar das pessoas, nos amadurece. Mas, sobretudo, as crises nos ensinam o quanto somos dependentes da graça. Saímos mais fortalecidos, mais parecidos com Cristo e certamente mais confiantes na graça interventora de Deus. Então, se você está passando por crise ou quando vier a passar, se lembre, a providência divina tudo controla e utiliza tudo isso para o nosso bem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigada, pastor, pela mensagem, né, pelo vídeo enviado e pela leitura, né, compartilhar ali com a gente, né, essa mensagem. E é isso, a nossa esperança, assim, Marcos, antes da gente fechar, eu gostaria da gente, né, ter esse momento de analisar a imagem do dia, né, o nosso desenho. Tem que ter o desenho, senão não é sempre juntos. E aí depois a gente encerra, né, mas teve uma travadinha. Olha lá. Uma travadinha pequena, tá voltando. Acho que é só pra gente. Acho que voltou. Nós temos ali do Entendendo o Tom, né? Várias setinhas ali. Deus nem sempre faz as coisas da maneira que parece mais lógica para nós, né? Mas no final, talvez o objetivo dele seja te mostrar que nada deve ser mais lógico do que confiar e se submeter a ele. Que é essa mesma imagem, né? É o que a gente já comentou, né? Às vezes no momento da crise, do sofrimento, da angústia, a gente tá que nem um bonequinho ali na tirinha de cima, né? Um monte de interrogação, um monte de seta, sem entender para onde vai, o que está acontecendo.
E aí ele diz que talvez o objetivo de Deus, né, seja mostrar que nada deve ser mais lógico do que confiar nele. Então, às vezes, a gente não precisa de lógica, a gente não precisa entender por que estamos passando por aquilo. É verdade. A gente precisa entender que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Aconteça o que acontecer, ocorra o que ocorrer, nós sabemos o Deus a quem servimos e sabemos que Ele está no controle, está sentado num alto e sublime trono e controla todo o universo pelas suas mãos. Muito bom. E esse exercício de confiar né? Tipo, Deus, confio, vou relaxar agora, é um dos mais difíceis, né? Principalmente nos momentos de dor, né? Exatamente. Quando tá tudo bem, a gente confia fácil e enxerga Deus. Nossa, obrigado, Deus é Senhor. bom, Deus obrigada, é bom. Senhor. E agora, nos momentos difíceis, ter um coração alegre, grato e compreensivo e confiante, né? É difícil. Deus nos dê graça e nos ajude a isso. A mim, a você e a quem nos assiste. Muito bom. Marcos, quero agradecer Obrigado, a sua participação mais uma vez. Obrigado, Estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham sido edificados de alguma maneira. Vamos orar por vocês aqui que falaram no chat e Deus os abençoe. Sim, sim. E eu mando um abraço para você também que está nos acompanhando aqui no chat, que participou com uma mensagem, né? E, gente, eu falo que o maior campo de oração também está aqui, né? Nós temos sempre uma mensagem, um pedido, as pessoas estão buscando oração, querem compartilhar, querem cuidar um do outro. Então aqui é o momento, pega o nome, anote, ore um pelo outro, né? Eu vejo que se preocupam aqui, oi, você tá bem, tem essa preocupação. Então vamos trazer isso para nossos relacionamentos. E nós ficamos por aqui. Né? Agora, calma, gente, Mulher Esperança agora, às 2h30, isso mesmo, Elizabeth, já vai começar, então não saia daí, aproveita esse minutinho para tomar uma água e voltar para ficar antenadinho ali nessa programação tão especial aqui da IPP-TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Beijo, Marcos, beijo para você que está em casa, fiquem com Deus, tchau e até amanhã, se Deus quiser.